Olá, sejam muito bem-vindos de volta e agora no progresso do nosso curso nós vamos para lição 2, ambientação e testes. Preparados? Vamos lá! Conhecendo a OAB e conhecendo o TJRJ. Aqui eu botei TJRJ porque eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas você vai olhar o TJ da sua região. Conhecendo a OAB-RJ. Aqui eu coloquei OAB-RJ, mas você vai procurar a OAB da sua região. Claro, isso aqui foi só um exemplo, precisamos conhecer a OAB da nossa região. E por que precisamos conhecer a OAB? Bem, gente, a OAB ela vai nos fornecer a tabela de valores, ela tem vários cadastros que você pode ter, vários convênios. Então é importante você conhecer a OAB do seu estado. Conhecer também dentro da sua seccional se tem alguma comissão que você gostaria de fazer parte, de algum assunto que te interesse. Por quê? Com isso você acaba fazendo networking, você acaba conhecendo pessoas, essas pessoas te indicam para cursos, às vezes te indicam para clientes, trocam ideias, trocam informações. Então, o advogado, a gente precisa perder essa imagem de que a gente precisa ficar solitário, que a gente não pode falar dos nossos casos, que a gente não pode dividir, porque isso causa, sim, muita angústia, muita ansiedade de não poder dividir, de ter dúvidas e ter que ficar calado. Mas não precisa fazer nada disso, gente. Eu hoje, com quase 10 anos de advocacia, falo e tenho parcerias com diversas pessoas, já fui sócia de um escritório, saí, abri o meu próprio escritório, tenho pessoas trabalhando comigo, e se eu tiver que dividir, fazer parcerias, a gente faz, a vida é assim. Ninguém cresce sozinho, então tenha isso em mente. Você precisa sim fazer parcerias. E conhecer a OAB da sua região é fundamental. Lá você vai consultar tabela, parcerias, fazer cadastro no sistema. Até pouco tempo atrás, esse cadastro servia, inclusive, para agilizar o mandado de pagamento. Você faz lá o seu cadastro na conta que você quer que caia, e muitas vezes isso agilizava. Hoje, depois da pandemia, algumas coisas mudaram, né? Mas continua sendo de grande valia. Então não deixe de fazer. Ver as comissões da sua seccional. Aqui eu botei o link da OAB-RJ, mas você vai ver OAB-SP, OAB-PR, a OAB da sua região. Aí aqui eu coloquei como é que é a telinha da OAB-RJ, mas você vai entrar na sua região. Conhecendo o TJRJ. Novamente aqui, você que é de outro estado vai colocar o TJ da sua região. TJSP, TJES, TJPR e assim por diante. Para que você precisa conhecer? Telefones e endereços, para você saber os telefones e os endereços das varas, de alguma comarca, de alguma regional. É muito importante você saber isso, porque, gente, pense, quando chega alguém com caso para você, para precificar, você precisa saber qual é a competência, onde que eu vou ter que distribuir, porque tudo isso, com o passar do tempo, você vai vendo que uma regional é mais rápida do que o outro, que uma vara é mais rápida do que a outra, e isso vai te ajudar a precificar também. Então é importante você ter acesso, você conhecer o seu sistema, né? O que é o sistema do TJ. É através dele que você vai entrar para distribuir uma ação, para interpor um recurso. Enfim, você precisa do site, você precisa do TJ da sua região. Então não fique fora dele. Você também vai aprender a fazer balcão virtual, e ali cada TJ é diferente. Eu vou mostrar tudo aqui como funciona no Rio de Janeiro, mas você pegue sua base do seu TJ, que é muito parecido, tá, gente? Processo judicial eletrônico, é ali que você vê o processo judicial eletrônico. Então é importante você saber, novamente, como eu falei. Regimento interno, gente, muito importante. Os advogados fogem, eu sei que é muita leitura, mas assim, você não precisa ler tudo de uma vez só. Mas é importante, uma vez ou outra, você pegar assim o regimento, marcar qual foi o último artigo que você leu, ver as coisas mais importantes, porque afinal de contas, é o local
o seu ambiente de trabalho. Então, assim, conheça também as varas, conheça os corredores. Você já foi no TJ da sua região? Você já foi nas comarcas? Já visitou as salas de audiência? Já visitou os locais? Já foi na OAB? Isso é muito importante, essa proximidade. Eu converso isso com os meus alunos porque às vezes a pessoa acha que a advocacia é mágica, vê aquele advogado tendo sucesso, um professor, um advogado tendo assim uma expansão maior e pensa, nossa, ele surgiu ali. Não, ele não surgiu ali. Ele entrou no site, ele conheceu o ambiente de trabalho dele, ele fez parcerias. Então é isso, vocês precisam fazer isso, não tem por onde fugir. Eu sei que às vezes a gente quer o caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil, muitas vezes, não é o caminho que vai nos levar ao sucesso. O sucesso, ele precisa de alicerce, ele precisa de base. E a base é isso. É você conhecer a OAB da sua região, é você conhecer o TJ, você conhecer o processo eletrônico da sua região. Qual o processo vocês usam? Usa PJE, você já sabe? Usa EPROC? Usa DCP? Qual é o processo eletrônico da sua região? Se você que é advogado não sabe disso, isso é complicado, você precisa saber. Porque sabendo disso, você vai saber como que o meu sistema me informa de uma intimação, como o meu sistema roda, ele é mais fácil de visualização, eu sou notificada de novos processos, de novos andamentos, eu tenho push. Então você precisa saber, porque isso vai diferenciar também a sua precificação, o quanto você vai cobrar do seu cliente, porque você vai saber o quanto de trabalho você tem. Então fiquem atentos a isso. Aqui eu coloquei alguns exemplos do TJRJ. Olha, consultas, endereços e telefones, serventias de primeira instância, telefones úteis. Aqui, gente, nós temos disque custas. Pois é, custas é o calcanhar de Aquiles dos advogados. A gente tem medo de fazer, a gente não sabe. Na verdade, nem eles mesmos têm uma certeza de como calcular. Então, assim, aqui no TJ do Rio, creio que em outros TJs também tenham, nós temos o telefone de disque custas e eles vão ajudar vocês a fazer uma grade eletrônica, como faz para vocês conseguirem tirar um boleto. Então, é importante você conhecer. Nós temos aqui também, telefones e endereço das serventias, comarca, regional, qual tipo de serventia, aqui eu botei judicial, qual a atribuição, aqui eu botei civil, e aí você pode transitar e conhecer o TJ da sua região. Aí quando eu abro, eu escolhi a primeira vara civil. Quando eu abro, eu tenho lá o e-mail. Eu posso mandar e-mail para a vara, para saber de um processo, para pedir um andamento, para falar alguma coisa com eles. Posso entrar no balcão virtual, que é aqui, balcão virtual, clique aqui. Posso agendar com o magistrado, clique aqui. Tá tudo online, tá vendo, gente? Então não tem para onde a gente fugir. Se você é aquele advogado que é um pouco mais antigo, que não pegou nada disso, sinto informar, você vai ter que se atualizar, porque a nova advocacia, a advocacia 4.0, que todo mundo chama, é assim, ela é online, ela é dinâmica, ela é versátil, e você precisa conhecer. Aí aqui ele vai dizer também as abrangências. Como eu falei, vocês precisam saber a abrangência. Quando você pega um caso, você vai conversar com o cliente, você precisa saber a competência. Então, a competência, ela é tida por duas situações. Pela matéria, estamos falando de que tipo de direito? Divórcio, consumidor. E aí, dependendo da matéria, ele vai cair no local. E a gente tem que conhecer também aonde é a comarca do réu. Nesse caso qual vai ser a competência? Vai ser o domicílio do réu? Vai ser o domicílio da esposa, da onde morava o casal? Que domicílio vai ser? Então você precisa conhecer. E aqui, caso você tenha dúvida, no TJRJ, creio que nos outros TJs também tenham isso, você vai saber a abrangência de cada um deles. Então, tenham essa proximidade, não pulem isso. Serviços, aqui a gente tem processo eletrônico, aqui você já entra com seu usuário e senha. O que eu falei para você? Cadastro, vocês precisam fazer o cadastro de vocês. Vocês precisam daquela coisa inicial. Por exemplo, vocês já tiraram o token de vocês? Vocês precisam disso. Então é necessário você ter esse início, tirar o token, se ambientar na OAB, entrar para fazer o seu cadastro, ver se dá certo, se não dá certo, pesquisar
processos de outras pessoas. Os processos, gente, nós temos lá o princípio da publicidade. Então você como advogado, logando como advogado, vai conseguir ter acesso. O que você não vai conseguir é quando tem um processo que corre em segredo de justiça. Mas não sendo esse o caso, você consegue ter acesso. E aí você pode ler a inicial, você pode ver a contestação, a réplica, qual é o desenvolvimento daquele processo, o que o juiz costuma pedir, ler também algumas sentenças de algumas comarcas para você entender como age cada juiz. Isso é muito importante para tornar você um advogado de muito sucesso, com muito conhecimento e com autoridade no que você está fazendo. Aqui, por exemplo, eu entrei no processo eletrônico. Olha como é que é carinho aqui do nosso processo eletrônico. Nós temos push, painéis, citações eletrônicas, petição, consultas. Então, a partir daqui, a gente consegue fazer muita coisa. E temos também o PJE. O PJE ele está em vários estados, né? Muitas pessoas reclamam desse sistema. Eu particularmente não tenho nada de tão ruim para reclamar. Ele não é o melhor dos sistemas, mas também não é aquele sistema que você não consegue ter acesso, que você não consegue compreender. Pelo contrário, ele é didático, ele é de fácil compreensão, e isso eu também ensino vocês na minha mentoria civil. Testes. Vamos lá. Procurar processos no TJ e navegar pelos processos para testar a sua ambientação com os sistemas. Gente, qual é a maneira que a gente tem de testar? Se a gente entendeu, se a gente está conseguindo, é fazer isso que eu tinha acabado de falar. Eu me antecipei, na verdade, né? É isso, procurar processos. E aí, gente, a gente pode procurar os maiores réus aí, que a gente sabe o nome de alguns bancos, né? A gente sabe o nome de algumas lojas. Procura o nome deles, porque no sistema você consegue fazer consulta por nome. E aí vai vir um monte de processos e vocês vão conseguir ter uma noção de como é, de como entra. E aqui a gente está no nosso progresso do curso. Passamos da lição 2. A próxima lição é a lição 3, começando a advogar. Vem comigo!